pronto. De alguém que está com a confiança abalada por estar passando por um difícil momento de perda. Perdas estão acontecendo em áreas específicas da sua vida de uma forma muito acelerada. Perda de pessoas, perda de amizades, perdas financeiras, perdas de oportunidades, situações que de alguma forma estão entrando num processo que parece ser irreversível, que não vai ter mais jeito, que não vai ter mais solução. E eu quero então propor. Olha só o que está escrito. Evangelho segundo João, capítulo 11, versículos 3 e 4. Mandaram, pois, as suas irmãs, chamaram, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Vocês vão perceber, depois nós vamos estudar do capítulo 11, do versículo 1 a 45, vocês vão perceber que essa pessoa era Lázaro, um amigo de Jesus, provavelmente um amigo de infância. Versículo 4. E Jesus, ouvindo isso, respondeu: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Até aí. Oramos. Pai, a tua palavra está aberta. Mais uma vez, da mesma forma, os nossos corações, o Espírito Santo, mais uma vez eu te peço com toda a humildade, que nesta hora eu diminua e que tu cresças em mim. Oh Senhor, eu preciso da sua bênção, eu preciso da sua presença em minha vida. Mais uma vez, toca nos meus lábios, na minha mente e no meu coração, faz de mim a tua vontade, o teu querer. Oh Senhor, e que eu seja ajudado mais uma vez, e que a tua palavra possa primeiro trabalhar na minha vida, renovar a minha esperança, Senhor, e depois naqueles que me ouvem. É o que eu oro e te peço. Amém, amém e amém. As irmãs Marta e Maria procuraram todos os recursos, mas Lázaro, o irmão delas, o amigo de Jesus, segundo o texto bíblico, está seriamente doente. E elas então mandam um emissário até onde Jesus estava para dar o recado, dizendo: Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Havia uma amizade de infância entre Jesus e Lázaro, e portanto, elas achavam importante avisar Jesus aonde ele estava. Marta e Maria sabiam que Jesus viria, sabiam que Jesus a atenderia, acreditavam que bastava então um recado para Jesus, para que ele mudasse a sua agenda, para que ele cancelasse os seus programas, para voltar logo a Betânia, onde eles moravam. Mas interessante, meus queridos amigos e irmãos, não é isso que acontece. Ao receber a notícia, Jesus apenas responde para o emissário, diz a elas que esta enfermidade que sobreveio sobre Lázaro não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus, Jesus, pudesse ser glorificado por ela. Pensa aqui comigo. Será que você teria condições de ouvir uma coisa dessa? Assim, a sua situação é urgente, não tem mais nada para fazer, é um quadro irreversível, e de repente Jesus está dizendo para você: calma, espere, porque isso que você está
pessoas, cumprindo a sua agenda, 2 dias. Ele vai ficar. Ele não volta para atender a urgência de Lázaro. Naquele tempo, as viagens eram feitas normalmente a pé. E você vai perceber nessa história que ele vai levar mais outros 2 dias para chegar a Betânia, onde Lázaro estava. Portanto, se ele atrasou 2 dias e não foi, e se ele levou mais 2 dias para chegar, nós temos um total de 4 dias. E 4 dias, meus queridos irmãos, às vezes é uma vida. 4 dias depois, Jesus chega a Betânia e Lázaro já morreu. Ele está sepultado há 4 dias. 4 dias. Eu fico aqui imaginando a angústia das irmãs Marta e Maria. Num primeiro momento, Jesus responde que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Como harmonizar a palavra de Jesus com as condições de piora do quadro de enfermidade que Lázaro está passando? Porque, deixa eu te explicar uma coisa, meu querido e minha querida, às vezes precisamos de respostas urgentes para a nossa causa, para os nossos. Ele era o Filho de Deus. Quando Jesus está chegando na cidade, Marta é a primeira a aproximar-se, era a mais velha. E, segundo o texto bíblico, ela abraça Jesus e diz: Senhor, se tu estivesses aqui, certamente meu irmão não teria morrido. Mas Jesus responde para ela: Marta, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que, mesmo que aparentemente ou que estiver morto, ressuscitará. Jesus estava dando um sinal aqui daquilo que ia fazer. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido e minha querida. Por que Jesus disse que esta enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus? Você precisa entender aqui. Nem toda pessoa que morrer, Deus vai ressuscitar. Às vezes é o tempo, às vezes é a hora. Mas Jesus está querendo dizer o seguinte: que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, porque havia propósito de Deus na ressurreição de Lázaro. Nós não vamos achar que todas as pessoas que morrerão ressuscitarão. Deus pode ressuscitar aquilo que está morto? Claro, pode. Mas é preciso você entender o contexto dessa história. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa semana, os noticiários que vêm do Brasil dizem que na véspera de Natal, uma família estava se dirigindo para a ceia de Natal. Pai e mãe, uma jovem de 20 e poucos anos, e a ceia aconteceria na casa de uma outra família. Fiquei sabendo da história da família, que é uma família cristã, uma família de fé, uma família evangélica. O carro que eles estavam era no Rio de Janeiro, foi confundido com um carro de traficantes. E numa abordagem desastrada, despreparada, os noticiários disseram que os policiais vieram por trás daquele carro e atiraram. E uma das balas atingiu
uma das filhas do casal que estava sentada no banco traseiro. A bala entrou no crânio e a jovem foi socorrida e permaneceu cerca de 12 dias entre a vida e a morte, respirando por aparelhos numa UTI. Eu fiquei emocionado no dia de ontem, quando os noticiários informaram que ela acordou e, com a presença dos pais no quarto da família, ela abriu os olhos e respondeu dizendo: pai e mãe, eu amo vocês. Pai e mãe, eu amo vocês. Eu lembro da palavra: pai, eu te amo. E sempre ela me manda essa mensagem para vocês entenderem. Manda para a mãe também. Você não esqueceu, viu, pai e mãe? Então, os médicos disseram: olha, se ela conseguiu responder isso, é sinal que ela não perdeu o seu juízo. Os médicos tocaram nos pés, no pé direito, no pé esquerdo, e perguntaram: você sente o nosso toque? E aquela jovem disse que respondeu que sim. Portanto, a coordenação motora dela não foi atingida. Meus queridos irmãos e amigos, um milagre aconteceu naquela família. O quadro parecia que era irreversível. E aonde que eu quero chegar com essa história recente é que Deus não vai ressuscitar toda a gente, mas existem processos de restauração e cura que muitas vezes Deus vai precisar intervir em alguma situação, uma ou outra, para muitas vezes balançar, restaurar família e relacionamentos. Eu não consigo entender ou saber como é que vivia, qual era a realidade da família desta jovem. Mas a impressão é que eles precisariam passar por tudo isso, por todo esse drama, por toda essa situação, por essa possibilidade de morte, para que pudesse haver uma intervenção divina de Deus, para que ela voltasse à vida novamente e de alguma forma Deus pudesse trabalhar a vida dessa família. É uma suposição, é o que se aplica aqui. Por isso que Jesus diz: Lázaro não morreu, mas esta enfermidade e este processo é para a glória de Deus. Deus não vai ressuscitar toda a gente. Mas vamos, como termina essa história? Jesus pergunta para a família, para Marta e Maria: onde vocês sepultaram ele? Jesus, os discípulos, uma pequena multidão, os familiares, os amigos, os parentes, começam a se dirigir para aquele lugar. E na expectativa da família, penso eu, então essa história termina assim: Jesus dá uma ordem dizendo: Lázaro, vem para fora. Ele manda Lázaro sair do sepulcro. Isso está no versículo 43 e 44. O versículo 44 diz que Lázaro saiu para fora. E tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço, conforme os funerais da época, Jesus disse-lhe: desligai-o e deixai-o ir.
versículo 45. E muitos, pois dentre os judeus que tinham vindo a Maria e Marta consoladas, e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Creram nele. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido e minha querida. Talvez você chegou aqui e assim como nós iniciamos, com a confiança abalada por estar passando por processos de perda. Perdas estão acontecendo de uma forma muito acelerada em áreas de sua vida. Pessoas foram embora da sua vida. Você está vivendo perdas financeiras, perdas de oportunidades, situações que fugiram do seu controle e entraram num processo parecido de morte, irreversíveis. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não discuta com o Senhor. Processos e mudanças às vezes acontecem porque existem propósitos de Deus para a sua vida. Não se preocupe, peça paciência a Deus, não discuta com Ele. Você precisa entender que muitas vezes há processos, há coisas que nada vai nos abalar. Nos dê um coração inabalável,